Oi, gente, estamos aqui em mais um vídeo e hoje vai ser mais uma daquelas séries que eu falei pra vocês que eu ia contando, né, aos poucos, das experiências que eu tive com Deus, né, com Cristo. E essa experiência foi uma experiência muito simples, mas ao mesmo tempo muito reveladora, muito significativa, né, pra mim. Então eu queria passar isso pra vocês. Todo cristão que vive nesse mundo, o cristão verdadeiro, né? Não o falso. O cristão verdadeiro, ele passa por perseguição, ele passa por calúnias, difamações, é excluído, é rejeitado. Então não é uma coisa fácil, né, de você passar. Mas como eu falei em um dos vídeos aqui, Jesus ele nunca nos iludiu. Ele sempre falou pra gente que a gente ia passar por tribulações aqui na terra, que nós seríamos odiados de todos, ou seja, não é de alguns, é de todos, por causa do nome dele. Mas que aquele que perseverasse até o fim seria salvo, né? Então, ele nos alertou, ele sabia que não ia ser fácil, né? Pra gente, assim, viver no mundo, porque a gente vive num mundo decaído, né, por causa do livre-arbítrio. As pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas preferem virar as costas para Deus, para o seu Criador, para o autor da sua vida, para viver no pecado, por prazeres momentâneos, que nem são prazeres, né, e infelizmente, né, então a gente, por cristão, viver num mundo como esse, fica cada vez mais, para o cristão fica cada vez mais inabitável, entendeu? E a gente sabe que por conta disso, a aproximação de Cristo, você sente Jesus cada vez mais próximo, né? E o anticristo mais ainda, né? Porque o anticristo vai vir antes. E por que eu falei de ia ser amparado antes? Porque eu estava num momento assim muito difícil para mim, né? Pensando em todas essas coisas, pensando como é difícil viver nesse mundo. E eu tava falando assim pra mim mesma, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Porque tem horas que a gente cansa até de chorar, né? Tem horas que a gente fica cansada até de chorar, né? E eu tava nesse momento falando, não vou chorar, não vou chorar. E até porque um parênteses aqui, né? O mundo fala, né, que se você chora, você é fraco. Mas a Bíblia fala que quando a gente está fraco, é que a gente é forte. Então não acredite no que o mundo fala, acredite no que Deus, o seu Criador, fala, né? Então eu estava nesse momento falando isso para mim mesma e eu escutei assim, filha, não segura, chora, chora tudo que você tiver que chorar, porque eu criei as lágrimas para isso, elas são cura. Então não prende o choro, chore. Naquela hora foi um alívio no meu coração, porque eu sabia que o Criador de todas as coisas, o meu Pai, que Ele é o nosso Pai, né? Quando a gente aceita Cristo, a gente acaba se tornando filhos, né? Antes a gente não é filho, a gente só se torna filho depois que aceita, né? Crê que Cristo é o nosso Salvador. Então eu fiquei muito, muito feliz em saber que eu estava sendo cuidada por um pai tão amoroso, tão cuidadoso. Por mais que eu estivesse passando por aquele momento, né, bem difícil para mim, eu sabia que tinha um pai, né, que estava tomando conta de mim. Então isso traz segurança, né, traz esperança e traz a certeza de que isso um dia vai ter um fim, né? E é isso que nos dá força, é isso que nos faz prosseguir na caminhada. E é essa a mensagem de hoje. Não segure o choro. Chore. Chore tudo que você tiver que chorar. Desabafe, fale, né? Porque Deus está ouvindo.
Ele está ouvindo o seu choro. Ele colhe cada lágrima que cai do teu rosto. Ele colhe. E faz isso, como fala aquele versículo, né? Aqueles que plantam com lágrimas, colherão com alegria. Né? Então, acredite. Deus, ele não é cego, ele não é surdo. Ele sabe de todas as coisas e vê todas as coisas. Uma hora, isso vai ter um fim. Então, para você aí que está passando por alguma situação difícil, por algum... Você que é cristão, porque eu sei como fala, né, a Bíblia também, que quando a gente estiver passando por dificuldades, para a gente lembrar que que nossos irmãos pelo mundo todo estão passando pelas mesmas dificuldades. Então, vamos nos unir, né, em oração, em cuidado um pelos outros. Amem uns aos outros, como fala a palavra, né? Amem uns aos outros, porque isso traz perdão para muitos pecados, ou seja, o amor, o cuidado um pelo outro, isso é muito importante, Deus se alegra muito disso. Então, não segure seu choro, chore tudo que tiver que falar, tudo que tiver que chorar. Jesus chorou ali no Getsemane com lágrimas de suor, né? Gotas de sangue, chorou. E toda vez que ele chorava, depois, sempre vinha alguma coisa boa disso. Então, não acredite que sua vida será só de choro. Não, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nisso, acredite nisso. Tá? Então, que Deus possa abençoar vocês com essa mensagem, que o Espírito Santo possa revelar com vocês cada palavra e estar com vocês nesse momento difícil, né? E para colocar no coração de vocês que isso não é para sempre. Essa dor vai passar. E isso vai passar. Isso vai ter um fim. Um beijo, gente. E até a próxima.